Agora vamos falar sobre mais cultura alemã, sobre mais tradição alemã, ao vivo, aqui com o Fábio e também com o Antenor. É o Trach an Dirmedium, uma tradição que atravessa séculos, detalhes e curiosidades sobre os trajes germânicos, né? Eles estão aqui conosco, vão mostrar vários trajes, né, típicos da cultura alemã. O Antenor Carvalho é diretor cultural do Instituto Bingen, folclorista há 29 anos. É ex-presidente do Grupo Folclórico Germânico. Ex-presidente também da Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis, a AGFAP. É chapeleiro folclórico, não é isso, Antenor? Correto. E dançarino folclórico e conselheiro. Participa sempre lá das reuniões do Conselho Municipal, né, do Conselho Municipal de Cultura de Petrópolis. É isso aí. Agora eu estou com áudio, gente. Agora com áudio. Isso. E eu queria ressaltar que o casal que está aqui presente do Mosel, a Rafaela e o Daniel, são irmãos, por isso que eles estão aqui, moram na mesma casa, estão aqui com a gente, né? E eles tiveram todo esse cuidado para a nossa proteção, não é isso, Nelson? Exatamente. Obrigada para vocês, tá? Gente, agora eu vou apresentar o meu amigo Fábio Holderbaum, né? Que, nossa, tem coisas minhas aí do passado que nem eu lembrava, Fábio. Então, o Fábio faz parte da Bauerfest, acho que todo mundo conhece, desde o ano de 1989, desfilando a partir de 1993, já como integrante de um grupo de dança. Já ocupou alguns cargos dentro da AGFAP, como presidente, diretor cultural, tesoureiro e outros. É sócio fundador do Blumenberg Volkstanz e atua como presidente e instrutor de dança desde sua fundação no ano de 2001. Ao longo desses anos, também atuou como instrutor de dança dos alguns extintos grupos, tá? Grupos de danças folclóricas alemãs, 29 de junho, Stuttgart, Koblenz, Volkstanz Group, como dançarino e ajudante de coreografia no Kaiserstadt Kulturkreis. Olá, Antenor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Antenor. Boa tarde, Fábio. É só assim. Boa tarde, Valéria. Isso. Os aspectos abordados aqui serão para diferenciar o traje típico de uma roupa casual folclórica, né? No traje típico, existe uma origem que é pesquisada e algumas regras devem ser obedecidas, como, por exemplo, cor do traje, tecido apropriado, medidas, saia e avental, penteado, né? Algumas regiões têm um tipo de penteado específico e até mesmo o modelo de sapato, adereços femininos e masculinos. E também, já do traje, a gente vai falar também sobre o traje opcional, né? Onde não temos estas regras estabelecidas, né? Essas regras rígidas. O usuário tem total liberdade de compor seu traje com cores e adereços que quiser. Isso. Essa é a diferenciação, né, que a gente encontra muito na Bauernfest, em qualquer festa ao longo do país e fora do país, né, o que é um traje folclórico e o que é um Dirndl. Né? O Dirndl é uma moda mais casual, né, que o Antenor até vai falar um pouquinho sobre para vocês. O traje folclórico, não. Ele já obedece uma rigorosa pesquisa, né, que envolve meses, né, para se chegar à denominação que se tem, né? Ele é uma vestimenta ideológica, né? Sim. Geralmente por um lado geográfico ou um período histórico, né? E quais as fontes de pesquisa que vocês usam para chegar a finalizar um traje? Então, Valéria, primeiro a gente tem que escolher qual a região que se quer fazer esse traje, né? Qual que você mais se identifica, ou que o trabalho folclórico do seu grupo ou da pessoa, né? Geralmente, a pessoa não precisa participar de um grupo folclórico, mas eu posso buscar um traje que seja de origem da região da minha família, né? Sim. Então, o material que a gente tem é um trabalho minucioso. Primeiro, ver a referência da localidade, né? E aí você vai em busca de livros, né, que vão falar e traduzir para você o que aquele traje significa, o que pode ser utilizado ou não, né? Então, o trabalho todo começa com esse trabalho minucioso de pesquisa, compra de material, né? E aí, muitas das vezes, você tem como entrar diretamente em contato com a localidade na Alemanha e obter mais informações sobre ele. Vou perguntar para o Antenor, assim, em relação ao acervo, Antenor, o tamanho do acervo, e também vou pedir para que vocês comecem a mostrar e falar, né? Isso. Correto. Os detalhes de cada... Só
Aproveitando Cada um desses que estão aqui, né? um gancho da pergunta feita ao Fábio, Sim. eu trouxe aqui literatura, Sim. ao qual o Fábio se referiu. Se importa de... em especial, isso daqui é um livro de uma única região da Alemanha, Nossa, bem grande, hein? de um único traje. É isso aqui. E aí vem explicando penteado, e aí você vai. É uma história, né? uma Cada história. traje é uma história. É uma história. Então, isto é um exemplo. Para um único traje, e existem outras literaturas específicas para este traje desta região. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre Com certeza. sobre especificamente um traje. Um traje, correto. Existe literatura para um estado. E aqui, então, eu tenho vários Trachten, que são trajes, que é o que o Fábio falou, de várias regiões. Ok? Muito lindos. E aí tem um mapa identificando. Ó. De qual região. Isso aqui é um único estado, nesse caso aqui é Baden-Württemberg, e aí os trajes referentes a Baden-Württemberg. E a outra literatura são os catálogos dos opcionais. Isso daqui é uma marca de uma grife de trajes do sul da Alemanha, e eles fornecem, né, eles fazem o catálogo. Esse caso que eu consegui é verão de 2018, então foi esta coleção aqui dos opcionais, que é o que eu venho falar daqui a pouco. Só, ó, trajes opcionais. O foco é totalmente diferente dos tradicionais, trajes, né? Dos trajes como nós conhecemos na Bauernfest pelos grupos folclóricos. E um outro exemplo, eu e Fábio. O Fábio está com Trachten, com Trachten, e eu estou com um opcional. Isso daqui é um traje opcional, né? É uma vestimenta opcional em que, se eu for em qualquer festa da Alemanha, vão reconhecer que eu estou trajado. Não preciso necessariamente estar com uma calça curta ou uma blusa, uma meia branca ou um chapéu, né, com bottom. Muito interessante. Muito Uma mesmo. pesquisa minuciosa, não é, Antenor? Muitos detalhes, muitas regiões, muitos trajes. E eu queria pedir para vocês, né, para que explicasse cada detalhe desses trajes que estão aqui. Então, o que o Antenor falou a respeito, né? Muito bem colocado. O traje folclórico, você não pode obter mudanças. Ou seja, hoje eu vou para a festa e vou colocar um sapato casual. Não, ele tem que ser completo, né? Você tem que usá-lo de forma correta. Diferente dos dindals, que não obedecem uma regra, né? Vale lembrar que os trajes folclóricos eles começaram na Alemanha no século XV, e aí tem uma diferenciação do que é um traje de trabalho para um traje de festa, né? E quando a gente se refere à festa, a gente não fala era um traje utilizado para o baile. Não, você ia ao centro da cidade, vamos colocar dessa forma, era uma festa. Então existia um trabalho um traje para durante a semana, e que esse traje era um traje de festa. E geralmente essa população mais humilde, né, os camponeses, eles não tinham acesso nem à seda e nem ao veludo. Eles eram com tecidos rústicos, e as cores também obedeciam isso. Geralmente as cores mais fechadas, né? O preto, o azul marinho, o marrom, né? Porque as cores mais coloridas eram utilizadas pela nobreza na época, né? Então a diferença é essa. O dindal já não tem isso, né? Ele já não tem essa proibição, né? E o dindal é mais perdão, a minha pronúncia foi errada. É extremamente complicado você pronunciar.
Você acaba, caso não pronuncie correto, você fala uma outra palavra em alemão, que depois, pessoalmente, eu te falo o que significa. Sim. Então, para não correr um erro de pronúncia, eu opto por falar os opcionais. Os trajes opcionais são mais contemporâneos, tá? Diferente dos trajes dos Trachten, né? Dos trajes típicos. Eu vou começar, Nelson, como você pediu. Primeiro, todas essas peças são originais, todas elas. E eu escolhi peças, do meu acervo, isso aqui, tem peças de família, peças de amigos, de amigas que me presentearam. Eu já há alguns anos eu venho colecionando tanto infantil, masculino e feminino, adulto, masculino e feminino, e feminino, masculino e feminino. Então, os masculinos eu vou falar também, mas eles não são tão ricos em detalhes quanto os femininos. Por isso, eu optei hoje pelos opcionais femininos. Eu vou começar mostrando. Isso aqui é uma saia godê e que não leva o avental. Eu acho que é importante frisar que não é necessário você usar o avental. E nem só um avental branco, também não. Eu optei por um avental de cada cor, tá? Justamente para desmistificar que todos os aventais têm que ser brancos. A regra são tecidos florais, pequenos, e a cor que você quiser. Esse segundo é maravilhoso. É lindo. Todos, né? Mas ele é muito lindo. É o segundo traje também. Então, ali é uma saia godê, né? O verde. Não usamos o avental quando a dama está com este traje. Esse daqui é uma saia de couro de porco. As damas, sim, usam saia de porco. Usam a pele do porco. Até então, o que é muito difundido são os cavaleiros, né? Os homens com as calças, as lederhose, com as calças de couro. Mas não, as mulheres também muito usam bonito. Saias feitas a partir da pele do porco. Aqui eu tenho um traje opcional já da década de 80, ele é mais simples. E aí, como bem disse o Fábio, como não obedece regras, eu posso, quando eu falo né, a dama pode remover o lenço e ela não comete erro nenhum. O lenço também é opcional, ok? Escolhi este modelo para mostrar que nem sempre o decote é o mais usado, o mais explorado. Essas partes do colo aqui da dama é mais fechado. Este daqui eu escolhi para mostrar em que elas usam xadrez. O xadrez também é usado. Agora tem um detalhe, esse é um xadrez em que tem uma flor Edelweiss no centro de cada quadradinho lá, né? Esse detalhe aqui no avental, muitíssimo usado. Isso aí identifica um traje folclórico. Isto não é feito com puxador de cortina, tá? Não é, isso é errado. E o puxador de cortina fica muito bruto. Bruto, né? Isso Você percebe que ele é bem delicado, fechadinho. Muito delicado. Isso é para acinturar aqui bem delicado. E depois dar volume embaixo da saia. E o mais recente seria esse aqui. Esse aqui foi comprei com a minha filha em 2018, e este modelo é o que está muito usado hoje. Esse detalhe aqui, olha.
é um detalhe, é um modelo que tem o que nós chamamos de jardineira e um avental xadrez. E agora, atualmente, se você for na Oktoberfest de Munique, elas não usam as meias até em cima. As moças, elas puxam para baixo e é assim, olha. Sim. Como lá, tá? As meias para baixo. E a questão da altura. Vocês podem perceber que isso aqui é década de 90, isso aqui atualidade, década de 80, eles eram mais compridos. Verdade. O comprimento das saias, eles subiram. A gente está vendo, está diminuindo bastante, né? Tá? Uhum. Então, é muito rápido, teria realmente, Nelson, muito assunto a ser dito, mas de uma forma sucinta. E um detalhe que as pessoas falam, com relação aos laços. Eu gostaria de ressaltar que isto é específico de uma região, sul da Alemanha, Áustria e Suíça também, ok? Esta regra não é válida para todo o território alemão. Essa questão do laço de um lado são as casadas, laço do outro as solteiras. Na Alemanha é diferente do Brasil, tá? A mão esquerda são os solteiros. Então elas identificam o estado civil, as damas, através dos laços. Pelo lado do laço. Pelo lado do laço. Então, aqui eu teria, esta dama, ela é solteira, esta dama, ela é casada, esta é casada também, e esta dama, solteira. Isso. Antenor, quanto tempo você calcula para a confecção de um traje desses? Mais ou menos. Fábio, vamos juntos. Muito complicado. Entre o trabalho de pesquisa... Não, desculpa. Você está fazendo uma pergunta de um opcional ou de um Trachten? Não. De um desses aí que você mostrou para gente. Opcional, não. Esses são opcionais. Eu quero de um traje Esses são os folclórico. Dindals. Isso, os Dindals. desculpa. Não, de um traje de um grupo. Vamos lá. Um traje folclórico. Folclórico. 8 meses, 9 meses entre o trabalho A pesquisa. de pesquisa e a confecção desse traje. Porque isso vai variar muito, depende muito do modelo, da região, o que você vai escolher, porque você vai depender de bordados, se esse traje tem bordado, chegar à definição da cor que era utilizado esse bordado. Né? Nós temos aqui um modelo... Os aviamentos. O aviamento utilizado. Nós temos aqui um traje típico do Miesbach, né? Da Baviera, né? Do Bodensee. É um traje de domingo, né? Um traje de passeio. E aí, um traje desse, a complexidade de bordados, por exemplo. O Antenor falou sobre o couro, né? A calça é de couro, é uma Leda Rose, né? Que é um traje típico, né? Um processo típico no couro. Todos os adornos desse traje, ele vai demonstrar o quanto de posse esse cidadão, essa localidade tem. E esse é um retrato fiel dos primeiros trajes que foram reproduzidos. Daí se deu os Vereintes, né? Os Trachtenvereinte, que são clubes, instituições que cuidam da preservação da vestimenta. E isso vai variar muito na própria localidade de Miesbach, das viúvas, das solteiras, né? Então tem todo um processo nisso. Um traje desse, entre 9 meses, 1 ano de trabalho para você chegar com um traje pronto, né? E eles não são todos exatamente iguais. Nós somos... a gente tenta recriar o máximo de fidelidade, né? Mas digo mesmo lá. Uma tem um pequeno detalhe que ela adicionou. Por exemplo, o camafeu de uma pode ser diferente. A minha avó me presenteou, a minha mãe. Então, elas têm uma pequena flexibilidade e que dá identidade a cada uma. Eu gostaria de ressaltar
que o traje, felizmente, vindo, né, o Trachten, um traje, é da mesma região de um opcional que eu trouxe. Olha como eles são semelhantes. Se importaria de ficar aqui ao lado, por favor? Olha só. Verdade. Olha como são semelhantes. Os adornos Verdade. são Muito parecidos, né? Só muda a tonalidade. Isso. E, na verdade, ele é uma forma criativa de utilização de um traje histórico, né? Ele não serve como padrão e regra, né? Então, essas são as variações que a gente encontra muito e fala assim, esse traje está errado. Não, a gente tem que primeiro ver, né? Porque esse próprio traje ele pode ter, inclusive o Museu Foxtense mesmo de Petrópolis, ele utiliza um vestido azul que a manga é comprida no próprio tecido da saia. É uma variação desse traje. Isso não significa o traje está errado por conta disso, né? São aldeias. Porque eles não têm essa denominação que a gente usa, que o traje folclórico de um grupo folclórico ele tem que seguir sempre o mesmo padrão, tudo igualzinho. Lá eles não têm isso como regra. Porque muitas das vezes o colete era da avó, que já foi da tataravó. Então, isso vai sendo utilizado no traje. Então, tem essas variações, e aí que vem o trabalho de pesquisa. Qual que eu vou utilizar? Porque todas são corretas. Sim. Né? Isso. Fábio, e esse trabalho de confecção em Petrópolis, é fácil encontrar pessoas que façam esse tipo de trabalho, essa arte que a gente está vendo aqui? Não muito. Não muito. Não. Hoje, Petrópolis tem um trabalho de confecção de traje folclórico muito limitado. Né? Até porque é uma moda diferente, né? É um molde diferente, é uma forma de costurar diferente. Né? Hoje, a gente tem como referência a Eunice Maia, que é uma costureira do bairro Mosela, que confecciona a maior parte dos trajes folclóricos da cidade. Né? E ela obedece, junto com o trabalho de pesquisa, os moldes daquele traje. Né? Então, esse livro, que nem o Antenor mostrou, que todo esse trabalho, quando eles vêm com os moldes, isso é entregue para a costureira, que vai, então, decifrar, né, aqueles formatos de costura, né, que é mais específico, para a confecção desse traje. Né? Então, ela vai fazer tudo moldado para depois, então, você chegar no trabalho pronto. Né? Então, final. Mas existe essa dificuldade, não só de costura, mas de adornos, por exemplo, de um lenço, o adorno de você confeccionar esses próprios franzidos, que não são franzidores, né? Para detalhes do traje. Então, tudo isso a gente hoje, embora já tenha muito tempo de folclore, né, com a vinda da Bauernfest, a gente ainda tem essas dificuldades em Petrópolis para a confecção dos trajes. Muitas das peças são feitas até na Alemanha, porque aqui a gente não consegue. A gente acaba mandando fazer lá e vir para cá. Né? Quando não são feitas, alguns grupos de Petrópolis já estão num grau de refinamento de importar os tecidos e os aviamentos. E aí a mão de obra fica a cargo das costureiras nacionais, mas a matéria-prima é importada e que é uma matéria-prima diferente. Com certeza, né? É diferente. Né? A lã é diferente, né? O linho é diferente. E a estampa, a padronagem do tecido é outra qualidade. É original. O próprio bordado do veludo do traje que eu utilizo, você não encontra ele. Ele tem que ser, ele vem de fora para poder fazer o traje. E assim várias outras peças, né, como chapéus, muitas das vezes, o pano de coletes, botas, tudo que o traje utiliza, a gente não tem isso com muita facilidade aqui. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, e aí conta nesse tempo de confecção do traje. Né? Do início da pesquisa até o traje pronto. Exatamente. Né? Isso aí. Então, essa Valéria, é um pouquinho da variação dos Dindals para os Tracht. Lindos. Inesgotável, né? O Nossa, assunto lindos. muito interessante. Nós poderíamos ficar aqui por horas, né? Com certeza. Falamos antes. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Fábio e Antenor, muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu agradeço aula. vocês. Recebemos Muito uma obrigado. senhora aula, né, de Nós traje. é que agradecemos e, felizmente, né, essa oportunidade desta Bauer
utilizando da internet, né, dos meios virtuais, de deixar esse legado, porque isso é importante, isso é história. E numa Bauer tradicional, às vezes falta um espaço para que você possa trazer cultura de uma forma mais refinada a quem, de fato, frequenta a festa, né? Verdade. E aí já vão entender um pouquinho mais, né? Não vão chamar, já vão saber diferenciar um traje de um opcional. E eu gostaria de ressaltar que amanhã tem uma live comigo sobre chapéu. E por isso é que eu não trouxe hoje a parte de cima. Isso aí, é o concurso, né? E também o concurso do Tem chapéu um mais concurso enfeitado. de chapéu, Sério, né? né? Mas Tem. eles cabem chapéu, E ok? Também. Também. Gente, não esquece, amanhã tem... Vão mandando as fotos aí dos chapéus, já falei com o Nelson ali também. Isso aí. Que amanhã- Eu não posso concorrer, mas Amanhã vai ser dado lá o resultado final do concurso, é isso? Correto. Vamos muito mandando obrigado as mais fotos. uma vez ao Fábio Eu e que ao Obrigado, Antenor. agradeço a Fábio, oportunidade. Obrigado, Antenor. Né? Muito obrigado.